Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja conosco neste momento. E só não esteja como permaneça conosco, não hoje, mas sempre. E esse sempre depende da nossa predisposição. Quando nós estamos aqui na casa, a gente se sente bem, se sente confortável, porque está aqui conosco nosso anjo da guarda, nossos guias espirituais que cada um de nós temos, e tem Jesus. Por que que lá fora não praticamos a mesma coisa? Ao amanhecer pedimos a Jesus que nos acompanhe, os bons espíritos que nos iluminem. É só uma questão de hábito. Da mesma forma como nós gostamos de estar aqui, nós vamos gostar de estar naquele dia, no amanhã. Então, meus queridos irmãos, para a gente iniciar a doutrinária da noite, vamos procurar relaxar, vamos nos livrar daqueles pensamentos que nos massacraram durante o dia, aqueles irmãozinhos obsessivos que nos acompanharam, se não todo dia ou parte do dia, e que a gente conseguiu, através da elevação do pensamento, se livrar deles. Vamos então relaxar de todas essas condições. Vamos sentir o nosso corpo mais leve e a nossa alma mais iluminada, para que a gente possa, a partir deste momento, nos concentrar, elevar nossos pensamentos aos poderes supremos de Deus e vamos fazer a nossa prece de abertura dizendo assim: ó Pai, obrigado pelo dia que tivemos. Sabemos que aprendemos pelo bem, mas que o mal se fez necessário em determinados momentos para que pudéssemos aprender um pouco mais. Ó Pai querido, permita que teu Filho Jesus e essa falange de espíritos coordenados pelo Dr. Bezerra de Menezes possam estar junto conosco nessa noite, nos amparando, nos abraçando, nos confortando, levando lá aonde nós vamos pensar neste momento as boas vibrações para aqueles que aqui não puderam se fazer presente. Que as luzes se façam presente nos lares aonde nós estamos pensando nesse momento. Pai, permita que nossos anjos da guarda leve através das suas luzes nossas energias salutares até os hospitais, até os cárceres, lá onde estão aqueles irmãos que se equivocaram, que eles possam tomar consciência, Pai, de que o caminho é o bem. Mestre Jesus, vós que curaste, vós que emanaste em direção àqueles que imploravam as tuas energias. Te pedimos, Mestre, que seja nesse momento e daqui para frente a nossa imagem, que nós possamos seguir o teu modelo que deixou entre nós. Jesus amado,
Estendeis o teu manto nessa hora sobre aquelas mães que agonizadas choram pela doença de seus filhos. Vós, Jesus, que disseste: vinde a mim todas as criancinhas, que pedimos nesta hora, Jesus, que as nossas energias possam atingir aqueles anjinhos que choram pela dor, que agonizados pela fome se desesperam, Pai. Jesus, estendeis tuas mãos agora neste momento sobre aquelas pessoas que estamos pensando. Que o amanhã seja reconfortante para eles. Não te pedimos que alivie a dor, porque a dor às vezes é necessária para a purificação da alma. Mas te pedimos, Jesus, que dê a eles forças de resignação para suportar os seus fardos no dia a dia. E assim, queridos irmãos, jamais levem seus pensamentos. Damos por encerrado a prece de abertura dos trabalhos, que assim seja, meus irmãos. Jesus, esse modelo, essa inteligência fantástica, ele nos deixou determinadas mensagens para que os evangelistas escrevessem e ficasse registrado até nós e ainda passará por nós. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um tema aonde ele fala, Jesus fala, basicamente sobre as moradas da casa do Pai. Mas num sentido figurativo. Porque, na verdade, Jesus queria nos dizer nessa mensagem que cada um de nós estamos no lugar aonde merecemos. Que cada um de nós tem um grau de evolução e que cabe a nós, e somente a nós, o progresso evolutivo do nosso espírito ou da nossa alma. É por isso que Jesus diz assim, que há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai para Jesus é o universo, o cosmos. Aí é a casa, é a morada de Deus. Mas para isso, meus queridos irmãos, para a gente ter um entendimento do funcionamento e até dessa palestra de Jesus, essa fala dele, nós temos a criação dos mundos físico. Como é que aconteceu? Existem várias teorias. O Espiritismo aceita, assim como a maioria dos cientistas, eles acreditam que tudo se originou a partir de uma grande explosão, desse Big Bang.
que aquelas nuvens, aqueles gases, começaram a ser formados. E aí, meus queridos irmãos, nesse momento, em encarnações, lá, nós tínhamos Jesus. Jesus estava presente quando nós estávamos criando os mundos. Nós. E aí, o que aconteceu, meus queridos? À medida que aquelas nuvens de gases, que era chamada nebulosa, elas começaram, através de uma queda de temperatura, a se solidificar. Quando baixa a temperatura de um gás, a tendência, ou de um vapor, a tendência é ele se transformar numa outra condição física, sólido ou líquido. Aqui no caso, começou a se formar aqueles gases, eles começaram a se aproximar por diferenças de cargas elétricas, não é? E começaram a formar uma matéria, que foi chamada matéria cósmica. A partir dessa matéria cósmica, nesses gases ainda remanescentes, eles começaram a circular. E à medida que, quando nós termos algo em movimento, a tendência é ou ele perde elementos ou cargas, ou ele vai atraindo. Então ele perde e ganha. Tá? Através de quê? De forças eletromagnéticas, que já existia devido àquela nebulosa, através das forças de atração e repulsão. Então, tudo aquilo que numa partícula era expulso, ela automaticamente, numa outra partícula de carga elétrica diferente, negativa ou positiva, atraía aquela substância. E aí começou a se aglutinar e formar um núcleo. Quando se formou um núcleo naquela matéria cósmica, aí começou a agir mais duas forças, que é a força centrípeta, que retira, nasce a força no núcleo e se desloca para a periferia. Não, perdão, o contrário. E a centrífuga, sim, se forma no núcleo e vai em direção à periferia. Tá? Então, essas forças, essas cargas elétricas que tinha no núcleo, ela se deslocava aqui para a periferia e atraía mais elementos, né, formadores das matérias cósmicas. E aí foi se formando, e chegamos aos satélites, chegamos às estrelas, chegamos aos planetas, né? E Deus, falando com Jesus, nesse período, em torno mais ou menos de 13,8 bilhões de anos, Deus repassou um dos planetas, o planeta Terra, para Jesus administrar lá. Então, Jesus administrou, organizou, né? E aí ele veio em várias vezes, ou mais uma vez, quando o seu planeta estava andando desconformemente, ele veio e reorganizou e nos entregou novamente. Tá? Então, em qualquer momento, Jesus pode se manifestar em qualquer um de nós, em qualquer cientista, em qualquer leigo, tá? E fazer as mudanças necessárias no seu planeta. Mas para isso, ele conta com as equipes de espíritos iluminados que são capazes, né, de trabalhar muito bem o nosso planeta e ajudar Jesus a administrar o nosso planeta. Então, assim, ó, tudo vai evoluindo, tudo vai
se adequando, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, nós vamos evoluindo. Nós vamos crescendo. Assim como o material físico também vai se adequando àquelas condições necessárias para que todo o processo físico e espiritual avance. Então, meus queridos irmãos, depois de formado esse mundo, e aí nós giramos, chegamos lá, nessa outra vinda de Jesus, que ele trouxe para nós um modelo, nos entregou o planeta e disse assim: eu vou deixar um modelo para vocês seguirem. Aí ele falou, mas aí já existia os evangelistas, os escritores da época. E João, ele descreve perfeitamente essa fala de Jesus. Quando ele diz assim, queridos irmãos, quando Jesus vem falando da vida eterna, da reencarnação, do ir e voltar, aí ele coloca que o vosso coração não se turbe, que vosso coração não se perturbe, que vosso coração não fique ansioso, que vosso coração não desconfie. Crede em Deus e crede em mim, Jesus dizia. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já teria dito. Porque eu vou para preparar o lugar e depois virei levá-los. Então vejam a predisposição de Jesus quando ele se coloca à nossa disposição. Além da certeza que nós vamos ter uma vida eterna, que nós vamos reencarnar muitas vezes, trocando de moradas na casa do Pai, porque nós vamos evoluir, cada reencarnação, nós vamos sempre avançar em algum segmento, no máximo ficamos estagnados, mas Jesus nos dá essa confiança. E ele diz assim: vocês não estão sozinhos. Eu estarei preparando a nova morada, preparando a nova vida, preparando uma outra reencarnação para a gente continuar a nossa caminhada. E depois virei levá-los. No estado angelical, quando nós alcançarmos, no estado de purificação, quando já não temos mais massa, não temos mais corpo, somos só energias, lá estaremos nós com Jesus. E uma falange de espíritos altamente purificados. Mas para isso, nós vamos caminhando. Nós vamos indo. No estado da alma, na erraticidade, isso significa depois do seu desencarne, o que acontece, né? Ali para a gente entender o que é a casa do Pai. A casa do Pai é o cosmos, é o universo. Tá? As moradas dos homens e dos espíritos são os planetas. Aí nós temos uma infinidade. Nós temos várias vias. A nossa é a Via Láctea. O nosso sistema é um sistema solar. Mas existe milhares de sistemas solares nesse universo. Então vejam que morada dos homens e dos espíritos estão localizados aonde, meus queridos irmãos? Nos planetas. Nos planetas. Espíritos felizes e infelizes em uma condição de pensar e agir, nós vamos definindo aonde está a nossa moradia.
é algo que nós devemos ficar pensando e agindo. Aonde eu quero viver? Com quem eu quero me relacionar? E assim vai indo. A estrutura, a organização, nós podemos ter ali no número 4, categorias dos mundos. Um mundo primitivo, ou uma categoria primitiva, não significa, meus queridos irmãos, que seja uma condição ruim do espírito. Nessa categoria estão os espíritos criados por Deus e que estão encarnados pela primeira vez. Eles são espíritos ignorantes, como nós já fomos ontem. São os espíritos de pouca luz, porque assim Deus cria eles, para eles irem construindo a sua estrada. Ainda nesse primitivo, nós vamos encontrar encarnados e desencarnados, irmãozinhos que vivem de paixões, que agem mais por instinto, que agem mais nos excessos, nas sobras da vida, se localizam nessa categoria primitiva. Essa nós já passamos. Essa é o nosso passado. Essa história está registrada na nossa mente espiritual. Hoje estamos num progresso de evolução, chegamos a uma condição, a uma categoria ali de expiação e provação. Estamos quase passando por ela também. Nessa expiação e provação, meus queridos irmãos, há um convívio entre o bem e o mal. Só que, na maioria dos planetas, a maioria das mentes espirituais que vivem nessa categoria, ainda estão mais ligados ao mal, mais ligados ao material, do que ao bem, do que ao espiritual. Muitas vezes a gente fica pensando, mas será? Será. Ainda temos espíritos encarnados que não enxerga seu irmão, que não enxerga seu semelhante. Nós temos aí pais, filhos, inimigos uns dos outros. Nós temos vizinhos que não se cumprimentam. Nós temos colegas de trabalho, de profissão, que não se olham, que se odeiam. Então vejam o quanto ainda nós precisamos melhorar. E Jesus já está apostando de que nós temos que agir rapidamente para passar por essa categoria. Já estamos atrasados. Há alguns estudos, não, vamos dizer assim, não tem uma aceitação do ponto de vista científico, né? Mas dizem que 2056, 2060, haverá algumas mudanças, até lá, né? Haverá algumas mudanças bastante significativas. Como houveram, né? Do nosso nascimento até hoje, se a gente fizer uma autocrítica, uma autoanálise, nós vamos ver o quanto nós se melhoramos, o quanto nós mudamos. Né? Que chegou ao ponto de, muitas vezes, a gente se doar muito mais para alguém do que para si mesmo. Então vejam, queridos irmãos, que nós temos ainda um planeta de expiação e provação, prestes a receber uma promoção. Muitas vezes nos lamentamos, por que eu, por que isso, por que aquilo? É porque eu tenho que passar por isso, eu tenho que me melhorar, eu tenho que chegar a uma condição de regeneração. Então,
vamos muitas vezes nos deter nesses processos. Nada impede de que ainda no nosso planeta existam pessoas naquela condição primitiva, ou seja, pela primeira reencarnação, ou pessoas, não é, espíritos que não evoluíram, que não fizeram nada, que não enxergam nada, se preocupam muito mais só consigo. E a questão não é o quanto eu vou avançar, e sim o quanto nós vamos avançar, o quanto eu posso desprender de mim energias para que o processo alavanque um progresso. Isso é nossa incumbência. Na regeneração, meus queridos irmãos, aí o mal começa a perder peso e a nossa balança, o segmento, o compartimento do bem começa a se sobrepor. Mas nós temos que conviver. Mas o nosso domínio sobre o bem e sobre o mal se faz bem notório. Nós vamos evoluir o suficiente para que a gente consiga viver feliz, não na sua totalidade, porque ainda tem influência do material e a influência do mal, mas nós vamos ser um pouquinho melhor do que somos hoje. Vamos ser um pouco mais felizes, menos dor e mais sorriso. Nos mundos felizes, nós temos a supremacia, a superioridade do bem sobre o mal. Ele está presente, mas ele está isolado. A maioria dos mundos felizes, eles vivem mais felizes, mais alicerçados em cima do bem, o material com menor valor do que o espiritual. Coisas que hoje nós já estamos sentindo, né? A todo momento a gente fica pensando assim, não é o dinheiro, tanto dinheiro, que vai fazer a felicidade. A minha felicidade depende muito mais daqueles que estão no meu convívio do que eu propriamente. É como eles estão me enxergando, como eles estão me sentindo. E à medida que eles vão me sentindo de uma forma boa, alicerçado num bem, a sua aura, os seus pensamentos do bem vão fazer uma troca com os meus e eu vou me sentir melhor. Então, eu não sou o que eu penso, eu sou o que os outros sentem. E isso é interessante. Nos mundos felizes, meus queridos irmãos, nós estamos muito mais preocupados com o outro do que com nós mesmos. E aí nós temos uma última classificação, que é a condição, os mundos angelical, ou os mundos puros. Aí, basicamente, a matéria inexiste. A matéria, o mal não existe. Somos pura energia, somos luzes. E sendo luzes, sendo energia, praticamente nós dispensamos tudo que é material. Tá? A nossa vestimenta grosseira, essa massa que carregamos, não é que nos leva à busca de mais massa, de mais matéria, para que a gente possa ir se satisfazendo. Mas existem algumas leis que nos impedem, leis que nós somos educados. Né? À medida que nós vamos evoluindo, nós também, do ponto de vista material, vamos criando mais necessidades para nos deixar bem. Então, se nós tivermos um automóvel, vamos querer um automóvel com ar-condicionado para andar no verão. Então, à medida que a gente vai indo do ponto de vista material, não é? A gente vai criando necessidades e cada vez vai se grudando mais. Então, a gente tem que ter determinados cuidados, determinados critérios. Quando nós tivermos
bens que vão nos dar utilidade, nós temos que usufruir, desfrutar daquelas utilidades na sua totalidade. Não desfrutar de meia dúzia das utilidades, já jogar fora e pegar outra coisa. É isso que Deus, né, condena. Quando nós utilizamos nossos bens materiais na sua totalidade, nós estamos num processo de equilíbrio, num processo harmonizado. Certo, meus irmãos? Então, isso aí é interessante. Esses mundos aqui, essas 5 categorias, nós todos nos encontramos. E todos, filhos de Deus, passarão por isso, por essa condição. Praticamente não se queima nenhuma etapa. Há necessidade de se passar. Então nós vamos primeiro passar por aquela condição primitiva que nós já passamos. Hoje nós estamos nessa expiação e provação, aprendendo com o sofrimento. Nós, em seguidinha, já vamos estar na regeneração, depois felizes e angelical ou puros. E aí nós vamos estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, trabalhando mano a mano junto com eles. A destinação da terra já está provada ali, provações e expiações. Não é? O que acontece em tudo isso aí? Aonde é que está a lei do progresso, né? Falado pelo Santo Agostinho em 1862, não é? Onde ele fala que espíritos evoluídos, a tendência deles é se desenvolverem cada vez mais a sua mente, né? Que a mente é a mente espiritual, e também progredir moralmente. É onde nós estamos. Nós precisamos cada vez nos purificar mais. Cada vez a gente avançar mais, se desenvolver mais. Nós temos uma outra condição para nos mostrar as diferenças, é o progresso animal. Qual é a diferença entre um espírito que encarna um ser humano e um espírito que encarna um animal? Está no seu grau de avanço, no seu grau de maturidade. Os animais, até poucos anos atrás, se dizia que eles eram desprovidos de alma, de espírito, mas não. Eles têm sentimentos, eles não têm só instintos. Não? Eles são capazes de retribuir um carinho, uma mensagem, só que eles são muito limitados. São espíritos rudimentares ainda. São espíritos que recém estão iniciando o seu processo. Não? Ele, se fosse encarnado num ser humano, nós poderíamos colocar ele ainda numa condição bastante primitiva. Não? Mas para os animais, aqueles espíritos que habitam aquele corpo animal, são espíritos que ainda estão desenvolvendo o seu cérebro, estão organizando o seu cérebro. Por isso que muitas vezes, à medida em que nós vamos ajudando aquele cérebro evoluir, aquele espírito vai se apegando conosco. E ele vai elegendo quem será o seu orientador, quem será seu mestre, quem será o seu guia, né, durante aquela encarnação. Então, aquele animal, aquele cachorrinho, aquele gato, ele vai selecionar dentro da família onde ele está inserido um líder, que é aquele espírito que ele confia. Então, meus queridos irmãos, são espíritos que estão no animal, que encarnaram nessa condição de ocupar um corpo animal. Esses espíritos ainda são bastante rudimentares. Eles precisam ir e voltar. Por isso que a doutrina espírita nos afirma que a vida desses espíritos rudimentares, na maioria das vezes, existem exceções, são de passagem rápida. Então, eles estão encarnados, vivem
15, 20, 30 anos, 50 anos, desencarnam e vivem muito pouco na erraticidade, já reencarnam para que o processo seja mais rápido. Por isso que se diz, um cachorro dura 1 ano de cachorro, são 7 anos de humano. Não é? É porque o progresso é muito rápido, muito intenso, para que aquele espírito, não é, evolua rapidamente. No progresso vegetal, nós sabemos que também ocorre, né, essas mudanças, essa adequação com a realidade, com a evolução do planeta ou do local onde está inserido. Só que aqui nós não temos espíritos ainda nos vegetais. Tudo que eles possuem é chamado de força vital, decorre da sua vida. Não temos uma vida mental. Nós não temos nenhuma presença de espírito encarnado ou ali dominando aquele vegetal. Ele é desprovido, ele só possui seus movimentos, as suas forças agem mais no sentido de uma força vital, de vitalidade, de absorção de nutrientes, e aí segue todo o processo. E o progresso mineral também, aí contrariando um pouquinho a ciência humana, a gente sempre dizia, e diz que os minerais não possuem vida, que não possuem nada, eles são inanimados, mas na verdade, durante o processo da evolução, eles também vão recebendo transformações, ações de forças, ações de agente do intemperismo, onde eles vão mudando, muitos desses minerais perdendo nutrientes, perdendo energias ou recebendo energia. Então, praticamente tudo que existe é uma mudança constante à medida que nós vamos avançando. E aí, à medida que nós vamos avançando, nós vamos pensando, quanto mais próximo a gente tiver o bem, quanto mais se fizer o bem, mais nós caminhamos todo esse progresso planetário, nós evoluímos e caminhamos para o bem. Então, isso é interessante, meus queridos irmãos. Nós, espíritos encarnados nessa condição de pensante, de agir, de pensar e agir, nós temos que se dar conta que o meu vizinho, que o outro que é mais adiantado, depende de mim, o que é mais atrasado na sua evolução espiritual, também depende de mim. Então, eu tenho que interagir com quem está na frente, e interagir com aqueles que vêm e que dependem da minha ação. Por isso que se diz que espiritualmente não importa o que eu penso de mim, importa o que os outros sentem de mim, o que eles estão recebendo de mim. Aí eu serei eu. Então, nesse progresso, pessoal, Santo Agostinho ele define bem essas questões aí. Em 1862, o progresso é uma lei de Deus. Santo Agostinho, até ele mesmo diz assim, ele mesmo diz assim, a própria destruição já é um processo de mudança, pelo processo da reconstrução. E é fácil da gente deduzir. Quando nós estamos numa condição, nós moramos naquela casa. Quando nós estamos numa outra condição, aquela casinha é desmanchada e é feita outra. Então vejam que até a destruição faz parte do processo. Não vamos ficar temendo uma onda que vem, que traz as suas mudanças. As mudanças se fazem necessárias. Da mesma forma como nós. De que adianta eu nascer, crescer, reproduzir, morrer naquela mesma condição, sem semear, sem adubar? Santo Agostinho, então, meus queridos irmãos, ele diz assim, a terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior. Era aquela condição primitiva quando nós falávamos. Hoje nós já avançamos.
E a transição do mundo expiatório, que é esse que nós já estamos se despedindo dele, caminha para um mundo de regeneração. Para um mundo onde o bem vai se sobrepor ao mal. Já sentiram a alegria de estar vivo numa condição de regeneração, sabendo que todo dia a lição do bem será maior do que a lição do mal? Todos os dias a gente se olhar no nosso espelho da alma e sentir que ela brilha mais, que está mais bonita. As pessoas, as famílias, as sociedades, os países, o planeta será diferente, meus queridos irmãos. Não haverá tanta criança passando fome, tanto pai chorando desespero pelo desemprego, tanta gente, tanta mãe chorando a dor do seu filho sem poder resolver. Nós estamos e caminhamos e temos que apostar nessas mudanças para um mundo mais justo, um mundo de regeneração. Nada é por acaso. Por essa razão, que o espírito protetor do Brasil, o nosso irmão Ismael, ele diz que o Brasil está passando pelas mudanças, pelas transformações, que logo ali adiante o Brasil será uma referência, porque Brasil é a pátria do Evangelho. Estamos varrendo, mas para isso precisamos evoluir cada vez mais. Não achar que eu serei capaz de fazer algo e ninguém descobrir. Tudo que eu fizer de mal, eu estou atingindo. Não só o meu irmão, mas a mim mesmo. Ninguém é feliz com muitas malas de dinheiro. Ninguém. Que a paz e o amor de Cristo permaneça com todos nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai divino, que nessa hora elevamos nossas forças mentais em tua direção. Pedimos a Jesus presente em nossos pensamentos, assim como nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, possa deixar impregnada em nossa massa, impregnado no nosso corpo material, as energias do bem, as energias curadoras daqueles que se aproximarem. Jesus, te pedimos neste momento que abençoe aqueles que estamos pensando nesta hora. E que esses espíritos extensionistas, responsáveis por trazer o mal e levar o bem, esparjam em nossos lares luzes, paz, amor e a vontade do bem. Que frutifique essas árvores plantadas em nossos lares. Que essas frutas alimente a humanidade, Pai. Dê força àqueles que passam pela aprovação nessa hora. Que a resignação se faça presente.
que eles tenham um entendimento de que aquelas dores era para o enriquecimento, é para a evolução de seu espírito. Porque a dor não pertence ao corpo, a dor pertence ao espírito, caros irmãos. Pedimos força para nossos espíritos. Pedimos a sabedoria de curar nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos inimigos. Em nome de Ti, Pai, em nome de Ti, Jesus, e de meu guia espiritual, damos por encerrado a doutrinária da noite. Que Deus